pessoas, 15 jovens que têm trajetórias um pouco diferentes, mas que entendem que a desigualdade é o principal problema do Brasil e que dá para se discutir desigualdade de uma maneira qualificada e com diálogo. Nosso principal meio de atuação é através da qualificação do debate com relação ao tema. Então, principalmente via a nossa página no Facebook, a gente compartilha conteúdo, compartilha notícias, dados, estudos, sempre de fontes confiáveis e de uma maneira que seja fácil de entender a mensagem que a gente quer passar. Porque o que a gente quer é que esse debate chegue no maior número de pessoas possível, né? Além disso, a gente tem se articulado bastante com coletivos universitários, porque somos quase todos recém-formados da universidade, para discutir as desigualdades, tanto no ambiente acadêmico quanto em outros lugares da sociedade, onde esses coletivos atuam. E estamos também organizando encontros de formação, de discussão, chamando especialistas para vir conversar com a gente, com as pessoas com quem a gente consegue, que a gente atinge, na verdade, para disseminar mesmo um debate qualificado sobre desigualdades. A questão, uma coisa interessante que a gente percebe nesses poucos meses de atuação que a gente vem tendo, uma pergunta que é muito frequente nos nossos meios, principalmente na página, né? A desigualdade é realmente um motivo suficiente para você mobilizar tanta energia e tanta gente? Isso é um problema? Desigualdade é um problema? E aí a gente percebe o quanto isso não está no senso comum da sociedade ainda. Quanto trabalho ainda precisa ser feito com relação a isso. E para a gente, assim, quem teve a oportunidade de passar ontem aqui, hoje, em algumas das mesas, assim, os exemplos são enormes. Tem muitos exemplos de por que a desigualdade é um problema e de como ela é persistente na nossa história. Ela é persistente. A gente ainda vive num país que existem cidadãos de primeira classe e de segunda classe. Tem um grupo que tem privilégios e um grupo que não tem direito nenhum. Não tem direitos. E isso é inconcebível numa sociedade que se diz democrática. E pra gente é o desafio da nossa geração, esse é o desafio da nossa geração. Que assim, a gente passou por problemas de estabilidade econômica, a gente conseguiu superar problemas de miséria crônica do país, mas as desigualdades estão aí, estão persistindo, né? E como que a gente faz? Né? Como que a gente mobiliza, principalmente a juventude? Porque a gente tem que mobilizar a juventude para essa agenda, né? Para a agenda que é a agenda da nossa geração. Hoje a gente vive um contexto na política, né, que é quase um contexto de desconstrução do que é fazer política, do que é militar politicamente. E a gente está num ambiente de disputa de agenda mesmo. Então, por isso, é importante que a gente atue de uma maneira a ocupar esses espaços, que a gente converse, a gente consiga conversar com as pessoas, de uma maneira que as pessoas consigam entender o que a gente quer dizer, né? Porque a gente sabe que quem está atuando muito forte nisso, às vezes não, né? São grupos que têm um discurso bem diferente, um discurso que às vezes que não só negam que as desigualdades existem, mas fazem isso através de uma fala raivosa, agressiva, violenta, que não tem nenhum apreço ao diálogo e nenhum compromisso com verdade, com dados, né? Então é muito importante que a gente faça um contraponto forte com relação a isso, né? E isso não é uma tarefa fácil, não vai ser uma tarefa fácil, principalmente pensando já no ano que vem, um ano eleitoral, porque não só por uma questão de recursos, né, de questão de coordenação, da quantidade de movimentos que estão tentando fazer a mesma coisa, mas também porque é uma maneira diferente de fazer militância política, né? A gente está acostumado a fazer uma militância junto com um partido político, defendendo um partido, defendendo um político. Às vezes a gente acaba relevando algumas propostas que a gente acha que não tem um embasamento muito certo. E talvez não é mais esse caminho. Esse caminho não é mais o caminho que a gente vai conseguir conversar com uma quantidade maior de pessoas, né? E por isso que a gente acha que é possível fazer uma militância diferente, uma militância pautada por um projeto, realmente um projeto de combate à desigualdade, um projeto que
pense em propostas que sejam fundamentadas em experiência de coisas que deram certo, coisas que deram errado, no conhecimento que a sociedade gerou mesmo, que não negue esse conhecimento. Isso que é talvez uma das coisas mais importantes. E a gente acredita realmente que isso é possível. Vendo o trabalho de vocês, das pessoas e das organizações que estão aqui, a gente vê quanto é possível a gente criar esse questionamento, o questionamento da história que é contada para a gente, da história da formação do Brasil e dos projetos que estão aí de alternativas de país que estão aí no futuro. Esse questionamento é possível e o Faz Diferença surge para se unir a esse trabalho. A gente salda o trabalho que vem sendo feito, a gente quer trabalhar junto com essa perspectiva. Então, nosso compromisso, a nossa missão é qualificar o debate público com relação ao combate às desigualdades, feito de uma maneira séria, transparente, aberta ao diálogo e embasada em dados e fatos. Esse é o nosso compromisso e o nosso ideal é conseguir construir essa agenda, uma agenda que se reflita em representação política e que a gente consiga, no futuro próximo, que todas as políticas públicas tenham equidade como um valor, desde a formulação de uma proposta de reforma da Previdência até um orçamento participativo numa subprefeitura de algum lugar. A equidade precisa ser um valor que precisa estar ali. E, enfim, se a gente conseguir encampar essa agenda, eu acho que vai ser possível que a gente tenha no futuro um país que os direitos fundamentais sejam respeitados para qualquer pessoa, não importa a cor, não importa o gênero, não importa a orientação sexual, não importa a renda. Um país em que a gente realmente consiga dizer que todos têm igualdade